Muito bem, estamos chegando agora com a segunda parte do programa. Nós vamos falar com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, bem-vindo mais uma vez. Todo mundo esperando para ouvir você falar aqui na região. Tá fazendo o maior sucesso, hein, Padilha? É tudo que você queria. Não, eu só não faço sucesso na Mix, né? Porque eu sou a segunda parte do programa, ouviu, ouvinte? Eu sou a segunda parte do programa, mas deve ser alguma homenagem porque o Bolsonaro foi pro segundo turno, né? Mas estamos levando desse jeito aí. Bom dia, Eudes, bom dia a todos os amigos. Hein? Não, ciumento não, imagina. Agora, a minha abertura hoje é dizer o seguinte: você que é empresário, você que é pai de família, agora é hora de mostrar a cara. Agora é hora de sair do WhatsApp, a hora de demonstrar o seu voto. Vocês, autoridades políticas da nossa cidade e região, os ex-prefeitos ou ex-candidatos a prefeito de Prudente, porque o prefeito Ed Thomas fez vídeo apoiando o Bolsonaro, declarou publicamente. A gente até entende num primeiro momento, por causa de coligação partidária, mas agora no segundo turno, Eudes, não tem problema nenhum. Fazer vídeo no teu eleitorado, dizendo com qual presidente você está. Não tem mais aquela ligação com o partido, né? Se você não quer seus netos ou seus filhos entrando no mesmo banheiro, onde está tudo misturado, é nisso que você tem que pensar, para não me alongar muito na minha abertura. Os nossos ex-companheiros aqui, Divaldo Cerizini, Fernando Gessi, não é declarar voto não, é fazer vídeo, que nem fez para os candidatos a governador, né? Agora é hora de todos da direita, que realmente são direita, dar as mãos por uma causa só. Essa é minha dica. E você, eleitorado, prestar atenção, porque tem gente que fica agora embaixo do sofá. Teve gente que fez vídeo para governador, teve gente que fez vídeo para deputado, mas a gente não viu vídeo para presidente. O partido não permitia, mas agora no segundo turno tá valendo tudo. Agora é face to face, é dois só na linha. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. E se você tem pretensões políticas em presidente Prudente em região, tá na hora de colocar a cara num vídeo e declarar seu voto. Toca o programa aí, Eudes Figueiredo. Muito bem, olha, a eleição de domingo pode representar também uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o PL, que é o seu partido, elegeu 98 deputados federais e garantiu a maior bancada da Câmara dos Deputados com uma larga vantagem para os demais. O crescimento do partido foi de 21 deputados entre a atual formação da casa. Adolfo Padilha, isso é muito importante, porque caso seja reeleito, o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir fazer as propostas, né? Fazer andar as propostas que ele gostaria. Nas minhas contas deu 101 deputados, né? Porque acho que tem dois aí, tem o Pablo Marçal que tá sob júdice ainda, né? Mas vamos lá, fechando as urnas já, nós vamos ter hoje, se você pegar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, nós vamos ter 43, né? 43, quase 43 senadores que são de direita. Isso dá um índice de 53%. Vamos ter aí 24, que é centro-direita, né? Mas sempre fica aquela suspeita, que dá 30%. E direita é em torno de 17%. Quer dizer, mudou bastante o Senado. E na Câmara dos Vereadores, na Câmara de Deputados, nós temos 53% de deputados eleitos prometendo ser de direita. Juntando a esquerda e o centro, não dá 53%. Quer dizer, é aquilo que a gente comentou ontem no programa, quando nós fizemos um dia após o resultado das eleições. Você vê o Bolsonaro como uma máquina eleitoral elegendo uma bancada de direita nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, e você vê o resultado da forma que foi entre os candidatos a presidente. Então é um mistério que nós vamos ter que descobrir uma hora o que aconteceu, né? É um mistério que nós vamos ter que entender, e eu dou como exemplo aqui o estado de Minas Gerais. O Zema, que todo mundo sabe que é Bolsonaro, só não declarou por causa do partido, mas já falou ontem que com o PT não vai de jeito nenhum. Mas antes disso, todo mundo sabe, o Zema sempre esteve do lado do presidente Bolsonaro. O Nicolas foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais da história. O senador virou tudo lá contra tudo e contra todos, também apoiado pelo Bolsonaro. Deputados estaduais que apoiavam o Bolsonaro foram eleitos na sua maioria. E o Bolsonaro perdeu em Minas Gerais. São segredos da urna que um dia a gente vai descobrir. Muito bem. Olha, o Bolsonaro diz ter confiança total para o segundo turno e criticou mais uma vez os institutos de pesquisas ao falar da eleição de domingo. Vamos lá, Adolfo Padilha, os institutos de pesquisas, mais uma vez, está aí no front, né?
para serem metralhados por conta dos resultados das eleições. Eu digo o seguinte, você que é de direita e acredita no Bolsonaro, veja bem, você viu festa com a vitória do Lula? Você viu festa em alguma coisa? Tem vídeos de Salvador à noite, olha que Salvador, a terra do carnaval, que teve segundo as urnas apontaram, votos vazando de urna pro candidato Lula. Você não viu festa nas ruas, você não viu rojão, você não viu nada. Um silêncio. O que significa isso? Significa que não era o resultado esperado pela esquerda, Eudes. Eles queriam ganhar no primeiro turno. Eles queriam matar a fatura no primeiro turno. Toda aquela narrativa foi construída, as pesquisas sendo como ferramenta e instrumento de induzir, de convencer voto para quem vai ganhar. Tudo isso foi construído pelo consórcio da mídia para que se encerrasse no domingo, mas não se encerrou. Os institutos, ou melhor, as empresas, porque de instituto não tem nada, são empresas capitalistas, dá o resultado para quem paga mais, essa é a grande verdade. Eles não conseguiram identificar os votos do Bolsonaro. Mas não por falta de capacidade técnica, é por má vontade mesmo. Eles queriam forçar as pessoas a acreditarem que se votasse no Lula, a fatura estaria encerrada e esse assunto de política chega, já encheu o saco de todo mundo e vamos ver o que vai acontecer. Só que agora, como eu disse num vídeo, é face to face. Zerou o placar. A distância de 6 milhões de votos parece muito, mas não é. Isso se tira em 2 estados. E 2 estados, dos quais nós temos 3 estados que são os que mais decidem eleições, onde o Bolsonaro em 2 leva uma grande vantagem, e no terceiro, que é Minas. 2 é São Paulo e Rio de Janeiro, que ele pode ampliar essa diferença. E o terceiro é Minas, que agora o governador Zema, que ganhou no primeiro turno, ele entra para valer na campanha do Bolsonaro, junto com o grupo de deputados e senadores que lá elegeu. Então vai tirar uma diferença muito grande de Minas. Tem outro detalhe que as pessoas precisam prestar atenção. No Nordeste, meu amigo Eudes Figueiredos, 2 governadores eleitos são de direita. E o que você precisa entender, você que está me ouvindo na rádio? O primeiro turno é totalmente diferente de um segundo. O primeiro turno você tem deputado federal e estadual disputando cabeça a cabeça todos os votos que forem possível. O que eu quero dizer com isso para quem não vive no mundo de Nárnia? É compra de voto. Na periferia das cidades, no centro da cidade, é cesta básica, é conta de luz, conta de água. Isso acontece aqui em São Paulo, vocês imaginem lá pro Nordeste. Então o cara se entrega. Só que agora no segundo turno isso diminui um pouco, não estou dizendo que acaba. Porque os deputados já se elegeram, outros estão pé da vida porque perderam e não teve ajuda do partido, e assim por diante. Então muita coisa vai mudar nesse segundo turno. E as possibilidades hoje, olhando, as chances do Bolsonaro crescer é bem mais favorável do que o Lula aumentar o que ele já teve, que a gente ainda precisa saber como e de que jeito. E tem a quantidade de pessoas que não foram votar, né? São quase 30 milhões de votos que estão aí. Então, para pegar 5 milhões aí desses 30 milhões, quer dizer, 20%, praticamente, se 20% for votar, e esses votos forem da direita, já é o suficiente. O cara que deixou de votar da direita é aquele pantufinho enjoado, que eu falei outro dia aqui, é aquele cara fresco, que tá com frescura. Continua com frescura e você vai ver teus filhos e teus netos dividindo o mesmo banheiro, para não dizer outras coisas, como eu já disse. Você vai ver a possibilidade da aprovação do aborto, né? Você vai ver a discussão de 38 gêneros, indo contra a biologia humana, que só existe 2. Você vai ter que aceitar alguém entrar na tua casa e dizer, hoje me deu vontade de roubar e eu sou ladrão. Mas na verdade eu não sou ladrão, eu só tive vontade agora, nesse momento. Então é isso aí. Você tira, sai do seu conforto, para com a tua frescura e vai lá e decide seu voto, você vai correr o risco de ver tudo isso. Muito bem, mais uma notícia aqui, ó. Entre os 17 ex-ministros do governo Jair Bolsonaro que disputaram os cargos públicos nas eleições, 9 foram eleitos nessas eleições. Em maio, 10 ministros deixaram o governo para se candidatar nas eleições. Antes disso, saíram outros 18. E olha, foram 9 ministros eleitos nessas eleições, grande parte deles no Senado. Inclusive, o Pazuello foi eleito também, hein? Adolfo Padilha, vamos falar aí. É um fenômeno, né? Da força do Bolsonaro. Não, é um fenômeno. Nunca se elegeu tanta gente de direita, que significa que a população brasileira entendeu que um presidente só não faz verão. Aí vem a campanha e a gente consegue eleger uma bancada em todos os estados, muito, como nunca vista na história desse país, da direita. E o cara que está na cabeça de tudo isso, que é o puxador de voto, a gente vê perdendo a eleição num primeiro turno, né?
Então, são as coisas que a gente precisa entender o que está acontecendo. Já tem muito vídeo na internet de urnas que, quando você apertava confirma, não aparecia, enfim. Mas isso agora quem está cuidando são as Forças Armadas. Quando o presidente disse que as coisas que estão acontecendo, o que denunciaram que aconteceu é a Forças Armadas que está cuidando, eu acho que a gente deve acreditar que alguma coisa diferente pode acontecer. Enquanto isso, você que apoia o Bolsonaro, não adianta ficar no berço chorando. Tem que sair pedindo voto, porque hoje pode ter certeza, quem mais está chorando e quem mais está assustado é a esquerda, que, repito, queria ter matado isso no primeiro turno. Eles queriam ter acabado com isso no primeiro turno, porque como será um debate frente a frente com o Lula falando as mentiras sobre o governo dele e o Bolsonaro mostrando os números que são reais e todo mundo está vendo. Então muita coisa não vai ficar fácil dessa vez vender em propaganda eleitoral. O tempo de televisão é igual, a participação nos debates é só os dois com tempo iguais para resposta, não tem ninguém para ser manipulado para provocação, nem para o lado da direita, nem para o lado da esquerda. Então é o que eu digo para você, a eleição do segundo turno é uma eleição totalmente diferente. Você que ainda acredita, é só participar e não desistir. Porque o que era para nós estar vendo alguém cumprindo pena, nós corremos o risco de ver alguém cumprindo esse mandato. Bom, Adolfo, vamos falar um pouquinho aqui do Estado, vamos falar do segundo turno para governador do Estado de São Paulo. Com a derrota, Rodrigo Garcia, ele foi derrotado nessas eleições, não vai para o segundo turno, e uma dinastia do PSDB, a dinastia tucana no governo de São Paulo, chegou ao fim. A ida de Tarcísio Gomes de Freitas e Fernando Haddad, agora para o segundo turno, põe fim à hegemonia de quase 30 anos do PSDB à frente do maior estado do país. Eu acho que muda totalmente o perfil, né? Hoje, se você matematicamente for observar, o Tarcísio tem uma grande vantagem sobre o Haddad. Tem bons prefeitos de grandes cidades que até a própria localização dele o obriga a ir para a direita, não tem como ele ir para a esquerda, né? E aqui até vale a pena a gente ressaltar o seguinte, o prefeito Ed Thomas, que é presidente da Unipontal, ele se colocou, como a maioria dos prefeitos, por uma questão política, ao lado do atual governador, o Rodrigo Garcia. Agora já existe uma movimentação da Unipontal decidindo, ou a grande parte dos prefeitos decidindo ir junto com o Tarcísio. Isso vai rachar de alguma forma, né? Mas eu acredito que a grande maioria dos prefeitos, por até uma pressão popular, eles vão preferir ir para a direita do que para a esquerda. Agora, nós vamos ter que avaliar como vai ficar o único deputado eleito da nossa cidade que sempre foi governo, que é o Mauro Bragato, que agora ele não é governo. O PSDB, de qualquer forma, está fora. Se o PT ganhar, o Mauro Bragato terá espaço, porque ele sempre teve o pezinho vermelho e a gente sabe disso. Então, para ele não vai mudar muita coisa. Ele é do Paraná? Não, não é do Paraná. Ele sempre teve uma tendência de esquerda, nós todos sabemos disso, não estou falando aqui para desmerecê-lo, em hipótese nenhuma. Até dou os parabéns para ele, porque ele é um Highlander. Você tem que concordar comigo que ele é um Highlander. São 40 anos de mandato, é um cara de uma honestidade ímpar, tem que se dizer aqui também. Vai dar para a 11ª, né? Mas eu aproveito a pauta para dizer assim, os ex-candidatos a prefeito de Prudente, vocês já viram algum vídeo deles declarando apoio ao presidente Bolsonaro e ao Tarcísio? Ou vocês só viram pelo grupo de WhatsApp? Os ex-candidatos a prefeito, não aqueles que já estavam envolvidos no meio. Então, voltando a dizer, o prefeito Ed Thomas sempre declarou apoio ao presidente Bolsonaro. A tendência dele ir para o Tarcísio é quase que natural, né? E a política, esse é o jogo da política, é assim que funciona. Tem que ver se o Tarcísio vai assumir os compromissos que foram honrados com vários prefeitos do estado de São Paulo todo, né? Uma contrapartida tem que dar para isso. Mas isso é um contato direto entre Tarcísio e prefeitos e assim vai começar a desenhar a estratégia do segundo turno para governador de São Paulo. Conselho, canja de galinha não faz mal a ninguém. Olha, se eu fosse um político nesta cidade de Presidente Prudente, eu iria pela direita, sairia como aquele leão da montanha. Lembra daquele desenho? Pela direita, por conta até dos votos que foram... E eu quero falar disso com mais tempo depois, mas quem atrapalhou o Rodrigo Garcia? Foi quem começou a fazer vídeo só uma semana, 2 semanas antes? Porque quem falava do Rodrigo Garcia só nos grupos de WhatsApp? Mas essa é uma pauta que eu quero definir com você, porque eu vou dar nomes. Quem começou a fazer vídeo, só faltando 2 semanas. Por que não fez vídeo pro presidente da República? Outro que só falava em grupo de WhatsApp, se você discordava, ele tira você do grupo. Tem isso também? É o poder pleno, é o Alexandre de Moraes dos grupos de WhatsApp de Prudente. A turminha sabe de quem eu tô falando.
Muito bem, valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Nós voltamos amanhã com Adolfo Padilha, o sucesso desse programa, viu? Aliás, nós estamos até no exterior, repercutindo nos Estados Unidos da América. Grande abraço, a gente volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Valeu.